Olá, boa tarde. Boa tarde, você que está chegando aí no Instagram. Boa tarde, você que está chegando no YouTube, porque eu vou postar o vídeo no YouTube também. E no TikTok, né? Bom dia também, porque dependendo do horário, né? E as pessoas, às vezes a pessoa assiste de outro país e o horário é diferente, né? E às vezes é brasileiro, está em outro país também. Estou aguardando aqui a participação do amigo Carlos e nós vamos aí comentar, né, um pouco acerca desses acontecimentos dessa guerra envolvendo Israel e Irã. Vou trazer algumas notícias, tá? E vou estar também dando a minha opinião. Então eu vou estar aqui agora ajustando o som, ok? Isto, tá tudo bem, beleza? E eu vou então aguardar aqui a participação. O amigo vai tentar participar. Bom, pessoal, eu tenho comentado, né, anteriormente sobre essa situação Israel e Irã, e nas lives anteriores eu comentei que diminuiu muito as possibilidades de lançamento de bomba nuclear, né? E também que o Paquistão estava ameaçando atacar Israel se porventura Israel atacasse o Irã com bomba nuclear. Mas o Paquistão não está lá essas coisas, ele tem as bombas, parece que é quase uma centena de bombas nucleares, não tenho certeza, mas tem, e bastante. Mas o Paquistão também ele se encontra numa situação debilitada economicamente, né? E na prática seria diferente, porque ele estaria realmente se comprometendo muito. É como se fosse pular do alto do prédio para salvar um amigo, né? Então seria um suicídio. Mas seria ameaçador, né? Fazer com que Israel fosse realmente reagir, né? Com mais ataques aí. Pois bem. E aumentou, né, as tensões, né? Isso se torna mais comprometedor, mais preocupante. O Israel conta com os Estados Unidos. O Israel ele representa os Estados Unidos no Oriente Médio, assim como o Irã representa, né, Pequim, né, e Moscou. Então, o Israel ele recebe o equipamento bélico, né, militar, a logística também, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o cão de guarda de Israel, né? Há essa parceria, há negócios, né? Não é porque apoia que não há negócios, há negócios, tá? E no meu ver, o Trump, ele, de certa forma, ele por ter negócios com pessoas lá de Israel, né? Inclusive também no apoiador do seu governo, ele, contudo, ele queria fazer negócios, né? No entanto que antes de ocorrer essa guerra, ele pretendia negociar, né, com o Khamenei. Mas o Khamenei realmente demonstrou-se inflexível com relação a isto, estava enrolando para poder cada vez mais enriquecer com urânio, né? Eles não querem. Ele tentou a todo custo negociar. Por quê? Porque a arma nuclear no país ela é muito ameaçadora. Você vê que o Trump ele tentou negociar com a Coreia do Norte, ele foi até lá negociar com Kim Jong-un, né? Teve peito para ir lá conversar com ele, para negociar, né? E deu uma acalmada a situação, mas a Coreia ainda se mantém com a sua bomba nuclear. Então, países que possuem bomba nuclear, países ditatoriais, ele é um perigo ao mundo, né? Eu comentei até na live anterior, pessoal, que não quer dizer que uma guerra, necessariamente, todos os países vão participar, tá? Mas vai haver uma interferência na questão econômica. Então é importante salientarmos isso, né? Vai abalar um pouco a estrutura econômica, também as bolsas, né? Tanto esses negócios aí econômicos de parceria com os países aí. Não vou nem querer especificar agora,
sobre o impacto que vai acontecer nos países. Claro, todos os países vão sofrer impacto, né? Mas, se formos entender um ataque nuclear, os Estados Unidos é uma potência muito forte, né? Ele já tem alvos, estratégia, inteligência militar. Inclusive, o Trump comentou recentemente que já sabe, né, ele, sua equipe lá, já sabe onde que o Khamenei está se escondendo. Mas ele não quer matá-lo agora, né? Eles querem mudar o cenário do Irã nessa questão de ditadura, né, mudar o regime, né? Querem fazer toda essa mudança do regime, tá? Então não é só destruir, né? A notícia, eu vou começando a dar notícia, é que o Trump está demonstrando já está impaciente com essa situação, embora, por outro lado, Israel, no meu ver, ele sofre uma certa pressão, porque ele vê um país que ele apoia lá, inclusive fornece arma, lembrando que indiretamente, né? Que indiretamente, indiretamente, Israel, os Estados Unidos está participando. Ele não está diretamente, mas ele está indireto porque ele fornece o equipamento bélico para Israel. Assim como o país, a Rússia, o Pequim também tem essa parceria, né, Paquistão com o Irã. Então o Irã também deve receber também ajuda, né, porque isso envolve financeiro para manter então a sua capacidade de equipamento, né, e potência concernente a isso, tá? Estou verificando aqui se estou tendo algum problema aqui. Não, tá tudo tranquilo. Estou verificando aqui. Espera um momentinho aqui, por favor. Então é importante avaliarmos isso. Então ele demonstrou um pouco de paciente, inclusive tem uma notícia chegando aqui, deixa eu verificar. É o comandante Captain Kurela, né? Deixa eu pronunciar o nome corretamente. Captain Kurela, no caso, apresenta ao Donald Trump opções militares, né? Para o Irã. Vamos dizer assim, ele é comandante das Forças Armadas, né? Americano, e é conhecido como, vamos dizer assim, um militar linha dura, né? São opções que são apresentadas, né? Porque o pessoal, o administrador do país, o presidente, né, ou o ministro, ele não está sozinho. Uma série de fatores que vem a fazer com que ele venha tomar atitude. Então, pessoas membros de inteligência, né, altos escalões do governo, do Exército, das Forças Armadas, né, para, então, trazer essa mentalidade, esse incentivo aí e essa estratégia para a guerra. É claro que depois, no final do dia, a responsabilidade fica para o Netanyahu, no caso, né, mas a responsabilidade continua dele, mas a ideia, o incentivo também veio da equipe, que são grandes. E eu comentei também na live anterior, né, sobre o que levou os Estados Unidos a atacar o Iraque. Depois do World Trade Center, que eu dei minha opinião lá, você dá uma olhada lá, uma opinião que eu dei, que não foi bem assim um avião, tá? O avião voando e pá, não, tá? Não foi, né? 11/9/2001. Mas antes ocorreu alguns eventos, né? Eu também dei minha opinião na live lá. Eventos que até pessoas de próprio núcleo do país ali, poderosos, de agências poderosas, de repente deve ter colaborado isso para, né, uma bandeira vermelha, ou, bandeira vermelha, uma bandeira falsa, ou uma cortina de fumaça, ou algo semelhante, né? A gente aqui tem que né, flexibilizar, porque realmente a liberdade de informações estão cada vez mais ficando difíceis. False flag, talvez,
para então incentivar, para que o Congresso viesse a mudar a mentalidade, incentivar então eles ir para o Iraque, né? Então foi um subterfúgio para então atacar o Iraque. A guerra, pessoal, ela é um jogo de interesses. A guerra envolve um jogo de interesses, né? Ambos têm interesse, ambos negociam, né? Enquanto há jogo de interesse, o povo há derramamento de sangue inocente, tá? Há derramamento de sangue inocente. É importante entendermos isso. Por outro lado, o destabilizar um país com a bomba atômica realmente é algo muito sério quando ele se enriquece, né? Desde 2000, o Trump, desde 2005, parece que o Obama incentivou o Irã a poder produzir, né? E tem pessoa de um país que apoia também o regime do outro, infelizmente tem crescimento com bomba nuclear, crescimento com urânio, né? Trump já tentou negociar com o Irã desde a primeira cadeira presidencial que ele assumiu, né? E um país perigoso ao mundo, né, com o desenvolvimento de bomba nuclear, realmente deixa a merecer muitas nações. Israel então foi lá e afetou, né? No caso, destruiu lá, lá o centro da produção de arsenal, desenvolvimento de arsenal nuclear, né? Atacou lá, zonas lá de arsenal, de produção de arsenal nuclear. E a pergunta é, mas o Irã então está começando a enriquecer ou já tinha bomba nuclear? Eu acredito, tá, porque há muitos anos atrás já se comentava sobre a possibilidade do Irã desenvolver bomba nuclear. Olha, pessoal, eles vêm trabalhando porque a nação ele quer impor um regime ditatorial, destruindo os Estados Unidos, porque é um regime ideológico, né, que para todo custo é preciso ele destruir Estados Unidos, Israel na Terra, para que ele venha manter ali o seu imperialismo, né, no caso do Irã. Então, seguindo essa ideologia religiosa maluca, em prol desse segmento ideológico, para não dizer que é satânico, né? Então tem que destruir as nações. Então é óbvio que eu acredito que o Irã já deve ter desenvolvido arma nuclear, ó, e estava nesse progresso, porque quanto mais produção de arma nuclear, quanto mais produção tecnológica de arma nuclear, né? Hoje a bomba nuclear é muito mais potente que a de outrora, de Hiroshima e Nagasaki. As ogivas hoje são mais potentes. Hoje elas podem fazer um estrago maior. Os Estados Unidos também apresentou que tem uma arma, parece que chamada cajado de Deus, que de Deus não tem nada, mas é o cajado de Deus, que é uma arma poderosa que ela penetra, ela destrói, parece que tudo quanto é equipamento militar, né? Não tenho conhecimento dessa arma, mas o que eu tenho é alguma base técnica disso aí, que eu peguei informação, né? E o Irã atacou Israel, né? Parece que usando um míssil, pessoal, chamado JJTL. Ou seja, nunca antes apresentado, né? E esse míssil parece que percorre 2.000 quilômetros. Essa notícia que eu obtive também. Netanyahu está apoiando os ataques do Netanyahu, né? Porque são defensivas, né? Apoiar a defensiva não significa que ele quer atacar, porque ao mesmo tempo ele está usando a sua estratégia porque indiretamente ele está fornecendo os equipamentos a Israel, tá? É Israel. Pessoal, nenhum país é igual ao outro, tá? Nenhum país. Deixa um minutinho aqui, porque eu aguardei a participação do amigo, mas realmente ele não veio. Não pôde. Não. Nenhum país é igual ao outro. Por exemplo, o Congo, né? Assim, o Congo ele é diferente por exemplo, da Noruega, né?
por mais que possa ser de bomba atômica, mas quando ele tem assim uma. Ele é, vamos dizer assim, ele produz violações aos direitos humanos. Não que a Noruega não tenha, as pessoas não cometem erro, porque milhões de pessoas cometem erro no mundo todo, né? O ser humano ele é corruptível por natureza. Mas no que tange a questão da nação, tradição, né, regras, né, há uma modificação em ideologia também, que difere muito na nação, né? Essa é a diferença. Então, pessoal, outra coisa que me lembrar, sociedade humana né, é em todo mundo, tá? Essa é a realidade. Vou verificar aqui se ele vai poder participar. Aqui, voltando aqui, né? Então, tem essa diferenciação. Ah, mas Israel, ele é mocinho, não tem erro? Tem erro. Israel tem erro. Mas longe da Noruega, e, né, longe do Irã e muito mais longe da Noruega. Tá? Não tem comparação com o Irã. Porque o Irã é um regime teocrático, pessoal. É ditatorial. Um dos países mais perigosos do mundo. Um dos países mais perigosos do mundo. Tá? E é fundamental. A ideologia é radical, né? Vamos dizer assim, a partes da liderança iraniana do governo, né? Bem como seu regime, vamos dizer assim, acreditam que destruindo Israel e os Estados Unidos na Terra, eles vão manter, aumentar o seu imperialismo americano. Simples assim. Hoje nós estamos vendo, pessoal, uma guerra ideológica, né? Em vários outros sentidos, até no que tange a economia também, entre o Ocidente e o Oriente. É cada vez mais nítido isso. O Ocidente, ele, não estou generalizando, mas a corrupção assolou o Ocidente. Está falando aqui aonde? No Instagram. Espera um minutinho, pessoal. No Oriente, no Oriente, há corrupção, há processo de família, há ideologias aí afetando a estrutura da família, né? Os conceitos mentalidade das pessoas em relação à sociedade estão mudando muito, tá? Tá havendo toda essa modificação nessa estrutura. Como eu falei, todo o país, a sociedade humana, milhões de pessoas, vamos dizer assim, cometem erros, né? Tá chegando aqui. Boa tarde, Carlos. Participando aí da live aí, realmente, né? Estou comentando aqui a situação do Oi, Irã, Jair, boa para todos. Uma ótima tarde. Vamos lá dar mais uma live aí para a gente de bater um Israel. bate-papo. Bom, Carlos,
Depois eu dou continuidade no assunto aqui, que eu estava comentando. E o mesmo assunto, né? Vou voltar aqui ao que eu comentei anteriormente em relação aos Estados Unidos. Carlos, fique à vontade para comentar, tá? Um pouco dessa situação, né, do Irã. Se você acredita que vai lançar arma nuclear, se você acredita que os Estados Unidos vai diretamente participar, porque já estão perdendo a paciência, né? E fique à vontade aí, tá bom? Passo a palavra. Bom, eu acredito que realmente agora, nesse exato momento, acho que o Trump não vai se meter muito. Até porque o Congresso já se manifestou contra, né? Ou seja, acho que agora, nesse exato momento, a não ser que realmente precise os Estados Unidos ele se mover, né? Eu acho que, segundo algumas informações que eu tive, ele ficou meio que... Ele não contava com essa questão do Congresso, né? De interferir, né? Porque se fosse só por ele teria interferido há muito tempo. Mas o que eu fiquei sabendo agora é que o Congresso americano, né, a parte do Congresso americano já se movimentou contra essa manifestação dele. Então, provavelmente agora, nesse exato momento, ele está meio que mãos atadas, né? Então, eu acredito que não venha aí se manifestar de uma certa forma mais agressiva, né? Com relação a tudo isso que está acontecendo em Israel. Tá sem som, Jair. Fique à vontade aí para comentar mais. Ou se você preferir esperar, quiser eu falo uma coisa, você vai vendo aí a notícia vai trazer, né, informação, tá? Mas fique à vontade. Barulho de cachorro aqui, eu vou ter que parar um pouco o som aqui, porque é barulho de cachorro. Tem isso também, né? E mudar de lugar por causa do barulho. Os cachorros estão latindo. Bom, é justamente isso, né, pessoal? Então, realmente é uma questão que a gente está enfrentando aí, né, com relação aos Estados Unidos, essa polêmica entre Estados Unidos e Irã. O Irã está rebatendo, né, de uma certa forma mais agressiva que os Estados Unidos, né, infelizmente. Está tudo acontecendo aí de uma certa forma, né? A gente viu o que aconteceu no primeiro atentado que o Irã fez contra Israel. Matou centenas de pessoas, crianças ali, até mesmo recém-nascidos foram assassinados também nessa catástrofe que aconteceu em Israel. Eu vi algumas fotos, inclusive vídeos, tá, pessoal? Vídeos que a gente, infelizmente, não pode mostrar aqui. Eu tive acesso a alguns vídeos bem, assim, sinistros, né, de crianças, de pessoas que morreram até mesmo captados, né? Ou seja, é essa forma que o Irã eles se utilizam, né? De uma certa forma é dessa forma. E agora tem essa questão também, essa guerra de Israel com o Irã. E agora Israel só está fazendo apenas se defendendo dessa situação toda, né? Infelizmente, Israel precisa se defender porque está defendendo não só o cristianismo de Israel, mas também a soberania de Israel. É por isso que está acontecendo tudo isso. Então, de fato, agora o Trump se modificou em atacar, ajudar Israel, mas infelizmente, diante de uma pressão do próprio Congresso, ele está meio que indeciso, mas não se sabe ainda o que vai acontecer. Se realmente Israel vai ter ajuda dos Estados Unidos para atacar Irã, né, e acabar de vez com essa guerra, ou as coisas vão se continuar como estão. A gente não sabe ainda, não tem informação. Eu comentei anteriormente o seguinte, que para os Estados Unidos atacar o Irã diretamente, ele teria que
se Israel fosse muito debilitado, né, com os equipamentos aí, os drones, que é os aerodrones aí, né, os equipamentos de defensiva, os Estados Unidos fornecem. Não sei se é 100%, se Israel ainda tem a produção lá. E outra coisa, se atacasse os soldados, né, atacasse ali as bases americanas no Oriente Médio. Mas isso eu não limitei ainda. Por quê? Porque há uma pressão, há uma influência, né, onde gera dúvidas para se ele entrar ou não. Por quê? Porque o Trump, no meu ver, ele queria muito negociar com ele, porque ele sabe que meter numa guerra realmente é abrir um abismo, porque pode chegar próximo de outros países e vier a participar. Isso aí vai, ele entrando, vai influenciar outros países aí, embora o Irã está um pouco enfraquecido. Por quê? O Irã está enfraquecido aqui. Pessoal, quem está chegando agora, desculpa aí, porque realmente tem que mudar aqui, porque ocorreu alguns probleminhas aqui, mas está resolvido por causa de barulho, né? Você vê que Netanyahu, ele já falava parece que em 1978 que o Irã, ele já é, né, através desse regime aí, né, assolando. E as pessoas, elas passam por uma opressão lá, né? É o regime mais, assim, perigoso, né, do mundo. Então, opressor, né? É claro que tem outros países ditatoriais aí, a gente sabe, mas, assim, em termos de ameaça, de seguir uma ideologia em prol de manter o seu imperialismo de acordo com a sua ideologia, né, para destruir Israel e os Estados Unidos, que isso aí é uma ameaça. Agora, então, Netanyahu também, parece que ele falou, não sei se foi em 2001, o seguinte: olha só como é que o Irã não ele está enfraquecido por alguns aspectos, né? Ele está enfraquecido por alguns aspectos, tá? Parece que foi, se eu não me engano, em 2002, que destruindo, descomprometendo ali o Afeganistão, seria um ponto, uma vitória para enfraquecer o Irã. Depois, enfraquecendo o Iraque, também seria mais uma vitória para deixar o Irã tirar, né, os que estão em volta, porque senão eles vão cercar ele. Então, ele estabilizando esses países aí ajudou muito, tanto o Afeganistão como o Iraque, a estabilizar um pouco o potencial, né, estratégico militar do Irã. Mas isso não significa que o Irã está totalmente enfraquecido. Por quê? Porque há um apoio ainda desses países que estão envolvidos, como, né, Moscou, né, Pequim. Só que alguns países podiam querer entrar numa guerra direta, num ataque direto. Os países que eu vejo que agora, no momento, não quer uma guerra, embora ameace atacar lá Taiwan, né, é a China. Mas a China está querendo cada vez mais dominar para manter o imperialismo, para poder crescer, né, e quer ali espera sua governança, né, totalitária futura. Você vê que eles articularam aí nessa questão política do país que eu tenho comentado na live, né? O Moscou, ele pode estar, de repente, direto, porque essa escritura diz que Damasco, Moscou, futuramente, irá participar da guerra com Israel. Eles vão tentar destruir Israel e não vão conseguir totalmente. E nesta guerra, onde vai haver ali, primeiro, esse acordo de falsa paz, onde quando houver paz e segurança, logo virão a repentina dor. Então, eu acredito no segmento profético, né, com relação a isso. Antes que eu dê mais comentários, comente mais algo, ou dê continuidade, eu vou lhe passar a palavra. O que você acha e se você acredita também nessas profecias. Sim, acredito sim, até porque isso aí está na Bíblica, né? É bíblico. Né? Então, provavelmente a gente vai ver essa questão toda acontecer. Né? A falsa paz, enfim, todo esse processo, né? Até porque a gente está vivendo aí já um momento já bem delicado no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né?
Então a gente já passa por isso. Então provavelmente a gente vai ver isso aí sim acontecer. Então provavelmente logo, não sei, a gente não sabe quando, né, quando isso vai acontecer, mas provavelmente a gente já vai enfrentar. Pode ser nesse governo, pode ser no governo do próximo presidente dos Estados Unidos, né? A gente não sabe ainda como isso vai acontecer, né? Inclusive a gente está vendo aí uma série de fatores acontecendo diante do mundo e diante das coisas que estão acontecendo também, até mesmo aqui. Então a gente está vendo tudo isso acontecer. Então provavelmente a gente vai encontrar pelo caminho muitos desafios diante disso. Tá sem som. Tá sem som, Jairo. Ué, mas quando eu estava falando aquela hora, estava sem som? Tava sem som, agora voltou. Não, quando eu comentei antes de passar a palavra para você. Agora que voltou o som. Tava sem som Ah, meu naquela hora. Deus. Então vou ter que repetir de novo. O que acontece, pessoal? Eu estava comentando que os Estados Unidos, né, embora tenha essa influência aí, eu comentei que os Estados Unidos ia atacar, para atacar Israel, o Irã, primeiro, teriam que estar comprometido muitos ataques ali, sendo comprometendo muito as forças de Israel. Bem como também seus aerodrones, né, que até os Estados Unidos fornecem, não sei se é 100%, mas é dele. Segundo, se fosse atacar suas bases americanas no, no Oriente Médio. O Trump, ele, por mais que ele tenha negócio lá com Israel, ele queria a todo custo sempre fazer acordo, que eu comentei, né, alguns anos atrás aí, não só na primeira vez que ele assumiu a cadeira presidencial, com o Irã. O Irã que teve gente do governo que até apoiou o seu enriquecimento com urânio. Parece que foi no governo do Obama, né? Então, no Brasil também tem pessoas que apoiam também o regime iraniano, tá? Então, se você não sabe, para saber agora. Então, o que acontece? Para ele atacar, ele não quer, mas ele está sofrendo uma certa pressão. Né? Você vê que ele está perdendo a paciência, o Trump, eu dei essa notícia, essa informação anteriormente na live. E aí, pessoal, o que acontece? Em 2002, né, o Netanyahu até falou sobre isso, estava falando, é o Bibi, o pessoal chama de Bibi, né, o primeiro-ministro. Eles atacaram o Afeganistão, se tornando uma vitória e enfraquecimento do Irã. Ou seja, já foi preparado já essa jogada para enfraquecer o Irã. Conseguiu depois atacar o Iraque, né, para essa desestabilidade. Por quê? Porque os países iam cercar os Estados Unidos, ia ficar mais cercado com relação a Israel. Então ele enfraqueceu concernente a isto. Né? Enfraqueceu concernente a isto. Mas isso não significa que o Irã não tá assim enfraquecido na sua potência. Porque tem a Rússia, tem a China, né? O Paquistão ameaçou recentemente Israel, mas o Paquistão não está com essa bola toda, por mais que ele tenha arma nuclear, porque na prática é como se fosse pular de um prédio para salvar um amigo. Tem essa situação econômica envolvida, né? E aí, no meio desse fluxo de ataque, de guerra, demanda muita economia, muito poder, estrutura aquisitiva, financeira, né? Para ir mantendo a guerra. Então, o país que tiver sem essa estrutura, se algum outro país não investir, mesmo que seja apoiador, vai enfraquecer o mesmo. Porque não é todo país, Carlos, que está apoiando o Irã que quer uma guerra agora. Porque ele sabe que se meter numa terceira agora vai jorrar sangue para tudo quanto é lado. E eles que têm o propósito de crescer economicamente, dominar em negócios, vão jogar por ralo. Então, não acredito agora, hoje, que vai ter a terceira guerra. Eu posso montar minha mentalidade amanhã. Assim como eu não acredito que vai haver bomba atômica, agora. Não acredito. Agora, se vai aumentar os ataques, sim, mas o Irã está tentando intimidar. Porque ele segue essa ideologia maluca de que tem que ser radical, essa ideologia, né, ditatorial, entendeu?
essa ideologia para destruir Israel e os Estados Unidos, para manter ali, né, a sua teocracia, né, um regime que oprime as pessoas lá, né, realmente é um regime dos piores do mundo, né, vamos dizer assim, um dos países mais opressores do mundo, fundamentados, veja bem, fundamentados numa ideologia radical, entendeu? Então, as guerras, elas são criadas cujo propósito são interesses escusos. Mesmo que seja para impedir bomba nuclear, mas nessa hora morre inocente. É claro que nós sabemos que descomprometer o Irã com relação ao seu potencial bélico nuclear, que eu acredito que já tenha tempo, seria impedir um perigo ao mundo, mas não que o mundo participará de uma guerra. Mas a economia vai afogar muitos países, porque vai mexer, vai colapsar dependendo da guerra, sendo uma terceira. Bolsa, economia vai despencar. Olha, os Estados Unidos está com trilhões de dívida. Os Estados Unidos está com trilhões de dívida. O governo anterior Biden deixou, mas essa dívida talvez nunca vai ser paga. Mas os Estados Unidos não é uma nação bélica econômica potente, ainda é, cara. Por isso que o Trump está fazendo essa jogada toda para manter ali o seu fluxo econômico, para não ocorrer uma decadência progressiva com efeito dominó e aí a China dominar, porque a China ela é uma potência, segunda potência, né? Não deixa de ser. Temos a Índia também, né? Acho que a Índia, né? A China é segunda e quer dominar o mundo. Eles estão trabalhando constantemente, então estava vendo essa disputa tecnológica, de negócios com países, essas articulações todas, está havendo isto, é constante, tá? E eu comentei também que o Trump, parece que ele comentou que descobriram onde que fica o Khamenei. Só que eles não querem, veja bem, eles não querem matá-lo. Eles querem mudar o regime. Exatamente. Eles querem estabilizar o seu equipamento bélico militar e mudar, destruir esse regime do Ayatollah. É isso que eles querem. Fazer uma modificação, assim como aconteceu na Síria. Quando ocorreu essa estabilidade do governo da Síria, enfraqueceu também a parte do Irã, nesse potencial. Embora parece que até a Síria estava envolvida com essa estratégia na Síria. Para você ver como é que é uma jogada a guerra. Né? A guerra sempre foi uma jogada. As guerras foram criadas, cujo propósito faz parte do negócio para eles. Eles que estão trabalhando constantemente para ocorrer esse caos e depois a preparação lá no país ao sul do Líbano, cara. Porque no que tange a questão de países com a segurabilidade de moral em relação a pessoas, a poderosos, todos os países têm pessoas corruptíveis, pessoas que se corrompem, pessoas poderosas. Então, para o bom entendedor, a palavra... Tá ok. Para o bom entendedor, a palavra, entendeu? Ela fica bem clara. Porque na rede nós não podemos ser muito claros. A nossa liberdade está cada vez mais ficando afetada. Então, pessoal, os mesmos que eu estou citando são aqueles que vão preparar o terreno para o anticristo que vai se assentar no trono. Através de um caos criado, como sempre foi, elaborado para vir à ordem. Passo a palavra, Carlos, depois dando continuidade aí. Voltei, tive que receber uma encomenda aí do correio, aí já estou aqui de volta. Fique à vontade aí. Então, o que você acha aí, esse cenário que está sendo desenhado, né? Você acredita que isso vai pendurar? É claro que nós vamos ter essa tentativa de destruição futura, mas você acha que isso já vai preconizar, vamos dizer assim, esses atos de tentarem se unificarem para destruir Israel, depois vai ter esse acordo de falsa paz em breve, logo, ou você acha que vai dar uma parada e depois disso vai surtir novamente com ataques e chegando a esses acordos? Qual a sua opinião?
Eu acredito que não, Jair. Isso aí não vai ceder tão cedo. Até porque existe um poder por trás, né? Que é o Irã e outros países também que querem a guerra entre Israel. Eles querem a dominação de Israel. Eles querem acabar com, digamos assim, até mesmo com o cristianismo dentro de Israel. Então isso de fato já existe há anos, desde a época de Jesus que isso existe, né? Já existia ali os poderosos querendo o poder absoluto, né? Como Herodes, e a gente já sabe da história, né? Então, uma série de fatores que existem nisso. Então, eu acredito que essa guerra não vai ceder tão cedo, né? Infelizmente. Eu acredito que ainda vai acontecer muita coisa ainda entre Irã e Israel. Só que está acontecendo o seguinte: Irã está perdendo a força. E isso é importante também a gente colocar aqui. A força que o Irã tinha, quando tinha alguns líderes que acabaram de morrer, alguns que foram assassinados, né? Israel matou, acho que o maior dos líderes deles, ou seja, e também outras pessoas também que já se foram, né? Ou seja, isso acaba perdendo a estabilidade que o Irã tem. De uma certa forma, eles acabam ali perdendo a sua estabilidade, né? A sua força de poder, né? Ou seja, e eu acredito que eles vão acabar perdendo essa estabilidade, essa força que eles têm. Mas não vai ser agora que isso vai acontecer. Isso vai demorar um pouquinho ainda para acontecer. O Irã ele perdeu um pouco a força depois da destruição desses membros do regime, né? Poderosos aí que tiveram suas vidas ceifadas. Enfraqueceu um pouco essa situação do Iraque, também do Afeganistão e também da Síria. Mas isso não significa que ele está totalmente enfraquecido. Você vê que ele ainda se mantém, né, ali numa posição de ataque. Você vê que ele lançou, não sei se você soube, eu falei ainda há pouco, que ele lançou, assim eu peguei informação, né, notícia, hoje. É um míssil CJJTL, inclusive que percorre a 2.000 quilômetros por hora, tá? Sem antes apresentado. Entendeu? Talvez as forças militares já esperavam, né, de Israel, que eles poderiam ali avançar com algum aparato tecnológico ali, né, novo míssil. E os Estados Unidos apresentou também, informou que eles teriam o cajado de Deus. De Deus não tem nada, né? É um míssil potente que afeta todas as estruturas aí. Uma tecnologia, assim eu soube algumas informações, não totalmente do mesmo. Esse novo. É claro que os Estados Unidos tem armas aí que nem apresentou, né? Eu acredito que eles têm armas estratégicas, eles vêm trabalhando nisso, e isso é muito importante para o céu nós entendermos. Agora, biblicamente falando, Israel ele tem uma questão espiritual, né, bíblica, mas tem uma questão também física relacionado a vamos dizer assim, uma questão política. Se você ler o Apocalipse 2:3 e 3:9, você vai ver que aqueles que se dizem não são. Aí você vai ler lá, que são da sinagoga de Satanás. Ou seja, há uma preparação no mundo. Boa tarde, primo, tudo bem? Há uma preparação no mundo, o palco está sendo preparado. Há uma preparação progressiva de muitos anos atrás. Certo? Porque quem que vai construir aquele terceiro templo, que vai causar ira e raiva aos muçulmanos quando destruir as mesquitas lá, vai ser eles que estão lá no país ao sul do Líbano. Eles que têm um certo poder. Eles que muitas pessoas, assim como dentro desses parâmetros aí, a gente tem que falar as coisas diferentes aqui, porque hoje, para ser mais claro, está difícil, cara, na rede. Temos que ter cautela. Mas, quando não se tem tanto mocinho em muitos lugares, a gente sabe que tem aqueles que estão preparando o cenário. E para preparar o cenário não é qualquer um, são poderosos. Entende? E nos bastidores, eles ficam manipulando
Tudo isto para que dentro dessa geopolítica siga de acordo com a jogada deles. Aí quando ocorrer o caos, eles vão sentar-se à mesa, pode ser o Trump, pode ser o posterior a ele, porque o Trump, para assumir lá a cadeira, ele, o genro, Ann Keating, né? Produz aí, porque realmente falar assim, às vezes falar certos nomes assim é difícil. Ele tem uma grande a capacidade e bem fluente de lidar com acordos, assim como o Donald Trump tem. Por isso que ele é o garoto escolhido lá do sionista de Israel lá, né, do Estado sionista lá. Mas não se sabe se é ele, porque ele quer mudar mais 4 anos pela lei para assumir a cadeira. Não sabe se vai ser ele. Ninguém pode dizer que ele é o último presidente. Eu não estou falando aí que ele vai ser o último presidente, mas ninguém tem certeza. Ninguém tem certeza. Temos que acompanhar os fatos. Por quê? Porque a bússola profética está em Israel. Lá, nós acompanhamos isso que está acontecendo hoje, a bússola, o relógio, de acordo com os cientistas falaram do relógio profético, que está, né, chegando já à meia-noite, mas assim, a bússola profética real da situação toda, que vai ser mais clara, acompanha Israel. E isso que está acontecendo. Por quê? Porque isso é um prenúncio, um prelúdio, um prenúncio do que está por vir. E quando eles se assentarem e fazer esse acordo aí, muitas pessoas vão falar, nossa, é paz agora. Mas a Escritura diz que quando houver paz e segurança, logo virão a repentina destruição. Né? E eles vão tentar destruir Israel. Vão atacar, vão destruir parte de Israel, mas não vai destruir totalmente Israel. O Irã, Carlos, biblicamente falando que eu entendi, ele vai ser parte destruída, não totalmente. Vai haver essa modificação. Parece que a Rússia, Damasco, que a Escritura se refere, vai entrar. Vai entrar, né? Exatamente. O Egito vai se converter. Então, nesse segmento todo, o que está acontecendo agora, mesmo que venha parar, lá na frente vai ouvir tudo isso acontecer, né? E eles estão preparando Israel o quê? Para se assentar lá o poderoso. E quando vier, as pessoas, caramba, não acreditava não, achava que era teoria da conspiração, meu Deus, está acontecendo. Aí vai vir os holofotes, aí vai ser um líder político, as pessoas vão, carismático, as pessoas vão, nossa, esse cara está trazendo a paz. Esse cara vai trazer resolução. Mas eles estão trabalhando constantemente para isso. Como assim que eles estão trabalhando constantemente para isso? Em que fatores eles estão trabalhando para isso? Vou passar a palavra para você, você comenta esse assunto aí, fique à vontade. E aí eu volto depois. O que eles estão trabalhando para isso? Vários fatores. Que fatores são esses? Vou passar a palavra aí. Exatamente, existem vários fatores, né? Existe aí um processo, todo um processo, né? Porque o que eles querem, na verdade, é poder, né? Infelizmente, eles querem, como a China. A China, ela tem um poder bélico, e ela quer esse poder bélico, né? De uma certa forma, para que ela possa dominar o mundo, né? Digamos assim, ela precisa dominar o mundo porque os recursos que ela tem hoje são muito menores, né? E ela não tem ali alimentação, né? Lá eles não têm uma alimentação razoável, né? Ou seja, e hoje eles pretendem justamente conseguir a terra de países que ainda conseguem ali ter uma plantação, que consegue gerar os recursos que ele precisa, até mesmo recursos de minério, uma série de fatores, até mesmo soja. Plantação de soja, eles não têm a plantação de soja lá, eles compram sojas de outros países, como o Brasil e entre outros locais. Então, tudo isso é questão de poder, né? E eles pretendem, cada vez mais, o Irã, eles estão seguindo por esse caminho, né? De conseguir ali o seu objetivo, que é o poder. Só que esse poder deles é para que eles possam ter cada vez mais capacidade de gerar novos criminosos, digamos assim, né? A gente não pode colocar muito aqui essa questão, mas é justamente isso que eu vejo, justamente essa questão do Irã. Então, o país opressor, né? É perigoso, um dos países mais perigosos do mundo, né? Teocrático, ditatorial.
A Coreia já mantém ainda sua bomba nuclear. Exato. Mas a Coreia está ali isolada, né? Só esperando realmente, se for preciso, né? Agir na hora que deve agir. O Irã, né, com essa ameaça, então os países ameaçando, com o desenvolvimento da arma nuclear, vai ser uma ameaça ao mundo. Lembrando que uma terceira guerra não é todos os países participarão, mas os países iriam ter consequências devido à economia, né? Porque o fluxo econômico com base do dinheiro atrelado ao dólar, vários países estão, o Brasil e tudo. Então, esses negócios aí de relações com os países iriam impactar um pouco, né? Os Estados Unidos eles desenvolvem muito dinheiro, investimento, no campo militar. Então, ele desenvolveu nessa questão tecnológica, nesse potencial, né? Ainda para então manter ali a sua base, né, a sua proteção da nação. E tem a bomba nuclear também, claro que deve ter. Tem sim, tem seu potencial ali, né? Então, quais são os elementos que eles estão preparando para então ele alcançar essa agenda? Eu vou falar um pouquinho, na próxima live a gente comenta, que é a questão financeira, um novo modelo econômico, para se implementar um novo modelo de governança global, que seria uma nova ordem mundial. Então, a China, é claro que ela quer, o Oriente quer uma nova ordem mundial, né? Você viu que o Putin comentou recentemente. Outros poderosos querem, né? Os Estados Unidos lá tinha uma agenda lá relacionada a esses tentáculos de uma governança de globalistas, né? Que foram impediu, mas isso não significa que Trump não irá enfrentar uma influência para uma governança global significar. Por quê? Porque tem aqueles que apoiam ele, Carlos, que querem implementar lá uma governança global, trazendo uma religião modificada, porque a primeira estrutura econômica será modificada, um novo modelo econômico. Em meio a isso, a nova religião, né? Essa nova religião, um novo líder político que iria mudar e todos os governos políticos teriam que entregar a ele, quem desistir vai ficar de fora. E nessa estrutura econômica. E essa nova religião irá fazer com que as pessoas passem a ser unificadas nessa questão religiosa. Uns se falam das 7 leis de Noé, porque eles estão querendo... Noé não criou 7 leis, mas eles estão querendo desenvolver isso. Outros falam do Crislã, né? Então, há essa modificação. E a tecnologia está cada vez mais a todo vapor, porque a tecnologia ela vai fazer parte, já faz parte do sistema anticristo. Quando vier a primeira besta do Segunda do Mar, ela vai afetar, né? Que emergirá do mar o seu império do anticristo, né? E a besta lá também em um estado de Roma, que será o falso profeta. Nós temos que acompanhar também a bússola, mas a bússola é mais em Israel. E aí a tecnologia, a questão econômica seria englobada no novo modelo de moeda. Então, até 2030, eles querem seguir uma agenda de acordo com o Fórum Econômico, né, ampliar a tecnologia, dominar mais as pessoas, controlar, né, e implementar um modelo deles que tem a ver com essa agenda toda aí. Entendeu? Então, São Carlos, o cenário está sendo preparado, né, está sendo desenhado, o palco preparado. A gente vai acompanhar todo esse segmento todo, vamos observar como que eles estão querendo fazer. Há uma disputa de governança global no mundo, sim. O país que dominar tecnologicamente a questão militar estará à frente de outro, isso é nítido. Alguns anos atrás, quando eu já estava comecinho lá das pesquisas já nesses assuntos, eu já estava desenvolvendo, formulando essa ideia na minha mente, com relação aos fatos, né? E aí também teve aquele cientista que morreu, esqueci o nome dele, aquele que era aleijado na cadeira. Não tô lembrado também quem é. Ele falou também, e eu falei, caramba, eu estava vendo lá na internet, caramba, ele também pensou assim, fiquei tão assim, sabe? Que o cara, né, ele era a mente bem aberta. Então, eu creio que eu já comentei, eu queria trazer algumas atualizações, pessoal, mas agora eu não estou em alcance né, da mesma. Eu só trouxe o que eu obtive da data de hoje e também as opiniões concernentes a esses fatos aí. E agora, a minha opinião final, Carlos, depois eu vou passar a sua opinião final, eu não acredito que o Irã irá, ainda se tem alguma bomba nuclear secreta, mover, porque os serviços de inteligência já estão colocando em alvo, já estão articulados, né, preparados já. Para os Estados Unidos entrar realmente
é para liquidar, acabar com esse regime, mudar, que eles querem. Até o momento, eu não acredito que os Estados Unidos vai entrar, está se preparando. Vou aguardar as próximas horas para me ter certeza. Eu vou observando os fatos, né, para não se me preconizar. No meu ver também, depois disso, se não mudar o regime agora, vai dar uma parada para depois ocorrer esse evento de Israel que eu mencionei. Aí vai ter que ter esses acordos todos. Nos 4 anos de governo do Trump, ainda vai ter que resolver bastante coisas, né? Pode ser que no período disso eles tentem acabar com Sim, tem ele. muita coisa ainda para fazer, né? Eles vão tentar acabar com ele, vão tentar acabar. Pode ser que tente, né? Porque o Trump ele mudou muita coisa, né? Assim, descobriu muita coisa também. Não estou aqui, pessoal, passando a mão na cabeça de ninguém. Eu repito, todo líder do mundo são seres humanos. Eles podem cair, podem se corromper, depende das suas ações. Mas vamos dar a César o que é de César. Até o momento, o Trump tem articulado, tem submetido no que tange a proteção do imperialismo americano e a manutenção do mesmo na sua economia, um papel importantíssimo. Porque é fundamental o povo da nação ter a sua proteção econômica, né? Ter seu benefício. Não é isso? A nação também. Coisa que no Brasil, infelizmente, não tem. O sistema escravatório de imposto, um país que nem sequer tem uma segurança no que se tange à questão militar ibérica, né? Um país que tem países de olho no Brasil. Eu já falei da China, mas tem outros também que vêm, a Amazônia que eu digo, os minérios. Então, sinceramente, o país não tem nenhuma proteção. Se acredita que tem, está se iludindo. Não tem. Não tem. Um país que tem recursos que vai, sim, estar beneficiando muitos países. Mas só que fazer juízo do poder e abrir mão dentro dessa questão ética em relação à administração, em relação ao poder, é uma outra situação, pessoal. Acordem! É uma outra situação. Esse é o cenário que nós estamos vivendo. Vamos enxergar, porque tem muita Matrix aí. É uma Matrix, né? Então eu me estendi um pouco, Carlos, porque eu aproveitei aqui o gancho, né? Aproveitei a sua participação para nós, né, trazemos aí elaborar outros assuntos concernentes a isso, porque quando se fala de guerra, que é preparado, já é preparado há anos, já faz parte de uma agenda, isso está ligado também à situação geopolítica, e a situação geopolítica também está ligada ao que vai acontecer no mundo. Ainda mais países que têm o dinheiro atrelado ao dólar. Países que precisam fazer acordos com a moeda atrelada ao dólar. E se a nação americana for colapsada, o efeito dominó vai fazer com que abale as estruturas econômicas da moeda atrelada ao dólar. Lembre-se, o país é potente, mas está endividado. Acordos futuros pode ser feito. Tem poderosos que não estão mostrando-se, estão nos bastidores. Aqueles que querem moldar o cenário global para uma totalidade, o totalitarismo econômico, político, financeiro, religioso. Financeiro eu falei, econômico e religioso. Vamos estar preparados para isso. Essa é a realidade. Tá bom? Mas o povo padece por falta de conhecimento. Aí, Carlos, as distrações fazem com que as pessoas percam a visão das coisas. Se distanciem, né? Então, aqui não é alarmismo, aqui é a verdade nos liberta. É importante nós entendermos isso, né? Para que nós tenhamos a nossa vida normal, e eu digo, viva a sua vida normal, viva seus projetos, seus sonhos, lute pelos seus objetivos, pelos seus sonhos, seus investimentos, sim, não jogue a toalha. Mas se você souber entender que esse mundo é passageiro, que há pessoas por detrás dos bastidores, preparando o palco, mudando tudo isso aí, você vai ver que isso não vale a pena acreditar
né, que isso aqui vai ficar mil maravilha, não vai. Entende? Tudo isso terá um fim um dia. Mas não jogue a toalha, a luta continua. Não é aqueles que andam falando aí, né, Carlos? Não, para com tudo, desiste de tudo, porque vai vir a nova ordem, vai vir a queda econômica, para com tudo. Não escute esse pessoal, eu respeito, mas não escute. Por quê? Porque nós estamos vivos, nós precisamos estar dinâmico, precisamos sim lutar pelos nossos sonhos, nossos objetivos, né? Porque se você ficar parado, você vai entrar no processo de decadência emocional, vai se deprimir, vai entrar numa questão emocional muito severa, vai desenvolver um síndrome do pânico e daqui a pouco está tomando medicamento e buscando ajuda. Não é verdade? Verdade. Mantenha a sua fé, porque ele lá, o Todo-Poderoso, quer que as pessoas estejam entendendo a realidade que está acontecendo, sabedoria, mas também lutando pelos seus objetivos. Essa é a mensagem. Essa é uma mensagem muito importante. Carlos, passo as considerações finais para você. Obrigado, pessoal, pela participação. O vídeo vai ficar gravado. Naturalmente, resolvi gravar. Nem sabia que ia gravar essa live. Resolvi gravar. Eu tive um compromisso, cara. Eu tinha que fazer minha atividade física. Eu vou fazer. Porque hoje eu tive uma folguinha mais ou menos das minhas outras atividades aí. E qualquer coisa eu vou te chamar para a gente participar também no TikTok. Tá? Pode chamar. Tamo junto. Naturalmente, se eu for gravar mais tarde, se eu tiver tempo, eu vou falar com vocês. Vamos pro TikTok lá. E qualquer atualização eu vou trazer essa semana também. Eu ia pro TikTok agora, mas como eu tenho esse compromisso comigo, vou deixar para próxima. Vai ficar gravada a live, vou postar no YouTube, né? E seja o que acontecer agora ou não, são situações decorrentes do estado de tensão. Está em tensão. Mas, além dessa tensão, para surgir algo mais sério, nuclear eu não acredito. Tá? E eu não acredito também na Terceira Guerra Mundial agora, não. Eu acredito que ainda muitas coisas vão acontecer para que, mesmo que venha preconizar, para que Israel entre no acordo. Né? E esses prenúncios aí vai acontecer, vai haver essa variação. Agora, vou acompanhar agora novamente as atualizações para podermos, né, ir medindo aí esse entendimento. Mas assim eu acredito. Passo a palavra aí. É isso aí, pessoal. A gente tem que realmente nos ajudar. Né? Tem muita gente hoje que está em depressão, muita gente hoje, como o Jairo acabou de falar, né, que está vivendo momentos difíceis, mas as dificuldades existem para a gente superar. Né? A gente sabe que a situação hoje para muita gente não está fácil. Hoje eu estava vendo o vídeo de uma senhora, né, que está passando por um momento, tem 5 filhos, ela perdeu praticamente tudo que ela tinha, né? E ela está lutando ali, a rádio que eu assisto estava ajudando essa senhora, né, a ter alguma renda para poder se ajudar e pagar suas despesas, recuperar o que ela perdeu, né, que ela perdeu. Ela tinha uma empresa de caminhão, né, que o marido dela tinha uma empresa de caminhão, mas infelizmente, diante da situação do Brasil, ele acabou tendo que fugir do país e acabou também perdendo, ela acabou não conseguindo pagar a hipoteca do caminhão, e agora eles estão tentando ajudá-la. Né? Eles estão conseguindo praticamente metade do valor. Ela já conseguiu, acho que desde ontem, né, que eles começaram a fazer essa campanha. E a gente vê como tem pessoas hoje que estão sofrendo, né, de uma certa forma, passando por um momento difícil. Mas a gente sabe das dificuldades de cada um, a gente sabe que tem um desafio pela frente. Até agora a gente está passando por esse desafio, enfrentando o desafio de estar aqui, né, de poder trazer um pouco da verdade para as pessoas. E a gente sabe como é importante isso. A gente está aqui para defender aquilo que a gente ainda tem, que é a nossa liberdade, que é o que a gente pode fazer nesse momento. Né? E que a gente possa continuar a fazer isso sempre e lutar por aquilo que a gente acredita, que é um Brasil melhor,
e que dias melhores possam surgir para cada um de nós. É isso que a gente deseja. Um abraço a todos e até a nossa próxima live. Nessa questão aí, né, eu até comentei na live anterior, que não tem nada a ver com esses assuntos que eu gravei, comentei um pouco dessa mentoria que eu estou trazendo aí, inclusive comentei um pouco da atividade física, por que as pessoas não alcançam o objetivo, né, e tal, e aí já trago um pouco essas informações aí, né, Carlos, das atividades físicas, do benefício que traz, porque uma coisa melhora a mente, né, o estado mental, a pessoa fica mais otimizada, né, com uma dopamina aí realmente certa, correta, né, para enfrentar, né, essas adversidades, porque o mundo não é mil maravilha, né, tem dias horríveis, tem dias ruins, todo mundo sabe disso, nós passamos, e com a mentalidade, né, você fortalecido, e você também, além do seu estado físico, desse benefício, você manter também a sua fé, né, tanto natural como sobrenatural, você vai realmente alcançar um nível de você enfrentar a situação com mais força, né? Com mais força. Mas, assim, é aconselhável, sim, manter ali fazer um pouco de atividade física regular, importante, tá? E você também buscar aí equilíbrio, né? Equilíbrio concernente a isso. Porque esses assuntos aí, tem pessoas, Carlos, que realmente entram em pânico. E aí ela desenvolve uma depressão e um síndrome, uma ansiedade severa, e depois um síndrome do pânico, né? Tem que estar controlando. E aí dá um tempo. Então é um assunto importante. E outra coisa também. Então você dá uma olhadinha lá na live que eu gravei anterior, eu estou comentando um pouco desse projeto aí, tá? Eu vou deixar até um link aqui, caso contrário queira saber um pouco dessa mentoria, mas o propósito da live foi trazer essa informação. Eu aproveitei aqui o gancho já, estou passando isto, né? Bom, pessoal, então eu vou agradecer mais uma vez, né? Vou finalizar a live, tá? E já foi bastante, né? E, naturalmente, as informações vão chegando, a atualização, né? Mas a gente foi mais assim, bem mais profundo, né? Com relação a todo esse estado aí que está cometendo a geopolítica, né? E é importante salientar isso, né? Tem toda uma jogada no meio disso tudo. A guerra é um jogo, tá? Mas é claro que a bomba atômica, ela é séria, ela é perigosa. Se fosse lançada de Israel uma bomba atômica, Carlos, é a metade de Israel, inclusive centenas e 1 milhão de pessoas morreriam. Porque Israel tem os bancos, só que eu digo para você, cara, eles até alertam, né? Vai para a pessoa ir para os bancos lá, os abrigos antibomba. Só que ia acontecer estrago, né? Mas assim, para Israel ser atacada a esse nível de ampla destruição, como eu falei, a Israel vai ser atacada, mas não vai ser destruída. A parte. E não vai ser destruída, não vai. O Irã, grande parte. Por quê? Ou quase. Porque, biblicamente falando, é isto. É o que eu entendi das escrituras, entendeu? Então tem que haver ainda o anticristo está sentando lá no trono. Como é que Israel vai ser totalmente destruída se vocês estão preparando terreno para o anticristo? Se os remanescentes vão ser salvos, né? Segundo as escrituras, que vai haver esse colapso aí de tentar atacar Israel após a paz, falsa paz. Então isso tem que cumprir. Então, sabendo disso, eu não acredito que eles vão lançar a bomba atômica em Israel, e muito menos vai acontecer agora com o Irã. Vai acontecer sim, eles atacarem mais, fazer ataques cirúrgicos, né? E tentar mudar agora o regime do Ayatollah, estabilizar o poder bélico e mudar o regime. É isso que eles querem no Irã. Entendeu? É nessa questão ideológica também, de potência na questão física, militar, que é física, né? E ideológica também, que adentra a mentalidade deles para, então, dar esse segmento radical para querer destabilizar, destruir Israel e os Estados Unidos, e depois disso tudo ele manter esse imperialismo, né? Até anticristão, porque, né, essa ideologia propagando-se ao mundo, eles querem, tá? E é isso aí. Então eu vou agradecer vocês todos aí. A live foi para 1h08, tá bom? Né? Nem sabia que o assunto na hora a gente comentou outros assuntos importantes também, né? Que flui ao vivo é assim. Exatamente. Eu prefiro ao vivo que a gente flui, né? Traz informações, tá? E é isso aí. Até mais, pessoal. Carlos, muito obrigado aí. Tamo junto, Jair. Um abraço. Tchau, tchau.